Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de Fisiologia Veterinária no curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre Fisiologia Muscular. Então pessoal, falando sobre Fisiologia Muscular, falaremos então sobre a miologia, que nada mais é do que o estudo dos músculos, tá certo pessoal? E quando falamos em estudo dos músculos, primeiro temos que lembrar que estes são compostos por células musculares, que têm como principal função, e essa função é especializada, de realizar a contração e o relaxamento, tá certo? Por isso que vai ter as atividades, né? Os músculos são os agentes ativos da movimentação devido a esses movimentos, essas ações, essas funções de contrair e relaxar, tá certo? Então essas células musculares, pessoal, elas em conjunto vão formar as miofibrilas, tá ok? E as miofibrilas juntas formam as fibras musculares. Juntamente também vão formar os feixes musculares. E todo esse agrupamento de células musculares formadas, né, desde miofibrilas, fibras musculares, feixes musculares, vão dar o que a gente conhece macroscopicamente músculos. Tá certo, pessoal? Então vamos dar essa estrutura que a gente consegue ver, né? Que é chamada e conhecida como músculos. Então aqui a gente vê nessa bela imagem de um bovino que foi plastinado, né? Pela técnica de plastinação, que é uma técnica de conservação anatômica. Então a gente dá para observar bem essas faixas de músculos. E aqui ao decorrer da aula a gente vai saber quais tipos de músculos são esses, tá certo? Mas antes de dar o prosseguimento sobre a fisiologia do sistema muscular, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem por que o nome músculo? Pessoal, a palavra músculos vem de músculos, tá certo? Que no latim significa, músculo significa rato, pequeno ratinho, tá certo? Um rato pequeno. Então é o diminutivo do latim muris, que também é rato, tá? E o músculo é o rato. Mas e por que rato? Por que vocês acham que isso? Isso porque antigamente, né, quando se observavam seus músculos das pessoas, principalmente nos braços, né, o bíceps e os músculos também da batata da perna, né, o gastrocnêmio. Então, os antigos romanos achavam que esses músculos pareciam com ratinhos se mexendo para lá e para cá, né? E aí devido a isso, por baixo de uma camada de tecido que é a pele, né, enfim. Então, por isso começaram a chamar essas partes de músculos. Então era, como a gente visualiza aqui, né, o músculo se mexendo, eles viam quando é cada vez mais definido, a pessoa consegue ver o músculo se movendo, né, nesse movimento de contração e relaxamento. E então os antigos achavam que parecia o músculo, o ratinho, né, correndo, que é os músculos. Então ficou aí essa denominação de músculos devido a essa semelhança. Os músculos, eles estão organizados, como a gente já falou, do micro para o macro, em fibra muscular, que uma fibra muscular é composta por miofibrilas, e o que tem nas miofibrilas são as células musculares. Célula muscular é composta pelas proteínas actina e miosina, tá? Que formam o sarcômero, e elas são delimitadas pelo sarcolema, pessoal, uma membrana de tecido conjuntivo, tá? Que vai envolver cada miofibrila dessa. E essa fibra muscular, ela também é envolvida por um outro tecido, uma faixa de tecido conjuntivo bem fininha, que é chamada de endomísio, tá bom? Então a fibra muscular, elas juntas vão formar, várias fibras vão formar o feixe ou fascículo muscular, tá? Que aí esse daí, como já é maior, ele é envolvido por uma outra camada de tecido conjuntivo chamada de perimísio, tá ok? E posteriormente, né, vários conjuntos de feixes ou fascículos, eles também são envolvidos por uma outra faixa maior de tecido conjuntivo, que é a fáscia muscular. E esse conjunto de feixes ou fascículos, como ele é maior, é o que a gente vê macroscopicamente, é o ventre muscular, a parte maior do músculo, é o músculo propriamente dito, tá certo, pessoal? Então é essa a parte responsável pela porção contrátil, né, para fazer a contratilidade do músculo, responsável pela força muscular, porque tem esse grande acúmulo dessas fibras musculares, né, esse conjunto todo, e é esse ventre muscular, ou seja, o músculo realmente que vai fazer a contratilidade e vai ter a força. Então nessa imagem a gente consegue ver aqui a estrutura tanto do micro para o macro quanto do macro para o micro, tá? Então pegando do micro para o macro, um miofilamento
ele vai ter o que? Actina e miosina, que são proteínas contráteis, que vão fazer a contração muscular, responsável pela contração. Juntando a actina e a miosina, elas vão formar uma célula muscular, ou seja, uma miofibrila, tá bom? Então, a miofibrila, a célula muscular, várias células musculares, várias miofibrilas juntas vão formar o que? A fibra muscular, tá certo, pessoal? Então, a fibra muscular, vários conjuntos de fibra muscular vão formar o que? O feixe muscular. Lembrando aqui que a fibra muscular é envolvida pelo endomísio, tá? Depois desse endomísio, quando a gente tem várias fibras musculares juntas, se formam em feixe ou fascículo muscular, que é envolvido por outra faixa de tecido conjuntivo que é chamado de perimísio, né? E esses vários conjuntos de feixe ou fascículo muscular formam o músculo propriamente dito, ou ventre muscular, que aí ele é envolvido por uma camada maior, epimísio, né? E a fáscia, tá certo? Ou fáscia, né? Que é a faixa maior do tecido conjuntivo, que ele que faz essa maior envolvimento dessa faixa de tecido, dessa quantidade maior de músculos, perdão. Então, como a nossa aula é sobre fisiologia do sistema muscular, nós temos que falar das funções dos músculos, pessoal. Então, pensando primeiramente na sua capacidade de contração e relaxamento, essas funções basicamente vão estar relacionadas a isso, tá? Então, primeiramente, os músculos asseguram a dinâmica estática do corpo, tá certo, pessoal? Então, devido aos seus movimentos de contração e relaxamento, isso vai fazer com que o corpo, juntamente com os ossos e articulações, né, ligamentos, tendões, enfim, mas os músculos é que vão dar essa dinâmica, essa estática do corpo. O corpo ele também vai ficar parado, né, ou relaxado, também devido a essa arquitetura e essa funcionalidade dos músculos, tá certo, pessoal? Da mesma forma, eles vão determinar então com isso a posição, a postura, a forma do esqueleto, porque como a gente vê principalmente no esqueleto estriado esquelético, né, no músculo estriado esquelético, perdão, a gente observa que ele vai ter a sua forma determinada pela quantidade de músculo, pela forma dos músculos envolvendo esse esqueleto, tá bom? Asseguram a continência vesical e intestinal, porque nós também temos os músculos lisos e eles que vão fazer essa atuação, tá? De segurar a vesícula, a bexiga, né? A bexiga urinária, se ela tem que liberar a urina ou não. A motilidade gastrointestinal também, ela é relacionada com a função dos músculos lisos. Asseguram a circulação sanguínea, tá certo, pessoal? Porque também temos camadas de músculo liso nos vasos sanguíneos, tá? Tem também a questão da contratilidade do coração, do miocárdio, que vai fazer com que também bombeie esse sangue, né? Isso é o músculo estriado cardíaco. Asseguram a respiração também pelos músculos respiratórios, tá? Os músculos que estão envolvidos aí no movimento de inspiração e expiração. E também geram calor, ou seja, são importantes porque os músculos, quando eles estão se contraindo, eles estão gerando movimento, eles estão gastando calorias, eles estão gerando calor, estão fazendo termogênese, tá certo? Então é muito importante, tem todas essas funções aí que são extremamente importantes para a homeostase. Falando sobre as características dos músculos, que isso também pode influenciar na sua funcionalidade, o volume dos músculos são variados. Isso vai depender da questão do tipo que esse animal, exercício que esse animal é submetido, da sua alimentação, da sua espécie, da sua raça, tá? Bem como o volume também, isso também está relacionado com o peso. Mais ou menos 50% do corpo do organismo animal, ele é composto por músculos, mas isso tudo tem essa influência, como eu falei já, da atividade, da espécie, da raça do animal, do sexo, da idade, tá? Da categoria do animal, da sua nutrição, do seu comportamento. Tudo isso influencia nessa questão do volume e o peso dos músculos, mas em média são 50% do corpo, tá? Número de músculos, isso varia também de espécie para espécie, mas quase todos os músculos são pares, com uma simetria relativa, né? Isso também pode ter influências devido a algumas lesões que podem ocorrer em alguns determinados membros, enfim, mas fisiologicamente é mais ou menos assim, quase todos são pares com simetria relativa, e poucos músculos são ímpares, tá? Exemplos aqui de músculos ímpares só tem um, é o diafragma, alguns esfíncteres, tá? Como o esfíncter anal. Então tudo isso aqui a gente observa características dos músculos que vão influenciar também na sua funcionalidade.
Sobre as propriedades gerais das fibras musculares, a gente observa que elas são fibras excitáveis, né? Ela tem excitabilidade, então são sensíveis à ação de estímulos nervosos, tá? Estímulos hormonais, fatores teciduais locais como a concentração de oxigênio, de gás carbônico, de ácido lático. Então tudo isso aqui pode excitar e estimular a contração, estimular a movimentação, ou também isso pode causar dor no animal, né? Quando o animal ele passa muito tempo em atividade também, sem ter um prévio treinamento, uma prévia adaptação, pode ter ali reações, como a gente está falando aqui, fatores teciduais locais, como excesso de ácido lático, e isso fazer com que depois o animal limite seu movimento, porque ele vai estar com dor, ele vai estar incomodado. Quem aqui nunca passou muito tempo parado, foi para academia, 2 dias depois lá está todo entrevado, todo duro, com os músculos doendo. Isso é excesso de ácido lático produzido por essas reações, por essa movimentação sem uma prévia adaptação, tá? Então, como processo de catabolismo aqui, isso é natural que ocorre, tem essa liberação de ácido lático e faz com que tenha esse processo de dor devido a essa excitação que ocorreu, né, esse excesso de contração que ocorreu sem ter uma prévia adaptação. Também de condutibilidade, que as fibras conduzem em toda a sua extensão os potenciais oriundos da estimulação. Então, as fibras musculares, né, o conjunto de fibras musculares que vão formar o músculo, eles são conduzidos por inteiro, tá? Devido a essa sua propriedade geral de condutibilidade. Então, ele vai se movimentar, ele vai estar ativado por inteiro. E como propriedades específicas das fibras musculares, a gente observa que ela tem a sua contratibilidade, ou seja, essas fibras musculares reagem ao estímulo contraindo-se. Sua função especializada específica do músculo é contrair-se, tá certo? E quando ele não está fazendo essa sua função, ele está em repouso, certo? Então, automatismo também, capacidade de alguns tecidos musculares de originar seus próprios estímulos, como exemplo o coração. Então, o músculo estriado cardíaco, ele é um músculo que ele vai ter, como ele é especializado para ter essa contração rítmica, né? E está sempre em contração, automaticamente, né? Autonomamente ele vai gerar seus próprios estímulos e continuar a se contraindo, tá ok? A tonicidade, estimulação constante no organismo, mesmo durante o repouso, os músculos também apresentam tonicidade. Isso a gente pode observar até nós mesmos. Às vezes a gente está parado e tudo, e a gente observa o músculo da perna, o músculo dos braços se mexendo, né, se contraindo. Então isso é também da tonicidade, de se manter também tonificado. Isso vai depender da influência de um condicionamento, tá certo? Isso tanto em humanos quanto em animais. Elasticidade, a propriedade de retornar às mesmas dimensões após se contrair. É como a gente pega um braço, né? A gente viu naquela imagem anterior, o bíceps lá se contraindo, a gente faz o movimento do muque, né? A gente vê o músculo ele ficar inchado, ele aparecer mais, ficar mais evidente, e quando você relaxa o braço, ele volta para a sua posição normal, ele se relaxa. Então essa é a propriedade de elasticidade. Para entender também as suas funções, temos que também saber os tipos diferentes de músculos existentes. Então existe o músculo estriado esquelético, aquele que está envolvido junto com o esqueleto, né, que está envolvido na maioria do corpo. O músculo liso, tá, que vão estar presente nas vísceras, nos vasos. E o músculo estriado cardíaco, que ele é estrito ao coração. Então as propriedades do músculo liso, pessoal, ele é um músculo involuntário, né, controlado pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, não precisa de uma voluntariedade, de uma vontade de o animal querer que esse músculo ele seja ativado. Involuntariamente o organismo mesmo percebe o que precisa fazer ou não, e ele ativa as suas contratilidades, né, as suas funções involuntariamente, tá certo? Então é um músculo que está presente na parede das vísceras, tá? Tanto do trato digestório, reprodutor, nos vasos sanguíneos e linfáticos, tem a presença do músculo liso, tá certo, pessoal? São compostos por células fusiformes, ou seja, que são delgadas, no formato tridimensional difuso, com um corpo aproximadamente cilíndrico, mas suas extremidades são alongadas e afiladas. São mononucleadas, então possui um núcleo em cada célula muscular dessa, tá certo? Sem estriação transversal, claro,
é um músculo liso, então não tem essas estriações como a gente vê no estriado esquelético e no estriado cardíaco, e sem também feixes de separação de tecido conjuntivo, não tem esse feixe. Então isso dá essa característica lisa do músculo liso. Já o músculo estriado cardíaco, né, ou chamado também de miocárdio, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo também, involuntário, contração involuntária, automática, vigorosa e rítmica, tá certo? Isso fisiologicamente ele vai estar sempre assim. Pode ter influências do meio externo, né? Pode ter algumas influências fisiologicamente ocorrendo quando tem alguma quebra de homeostase, quando tem alguma estimulação maior, tá? Mas fisiologicamente a sua contração ela é voluntária, ela vai agir de acordo com reações no corpo, né? Aumentando ou diminuindo a sua frequência, seu ritmo, mas ele é automático, ele não precisa de nada estar ali estimulando ele, tá? Assim, não precisa de nada estar estimulando, pessoal, conscientemente, automaticamente ele está trabalhando, é de contração vigorosa e no ritmo normal, tá? Isso é fisiológico. Então quando o animal tem alguma enfermidade cardíaca, né, alguma cardiopatia, isso mostra que o animal ele tem problemas, né, nesse automatismo, nessa contração vigorosa, nessa ritmicidade. Então tudo isso é os problemas as cardiopatias que ocorrem. Então a gente, como eu sempre falo para vocês, a gente tem que conhecer o fisiológico para reconhecer o patológico. Se eu não souber qual é a frequência normal, qual é o ritmo cardíaco normal, se eu não entender da anatomia, como é que é o fechamento das bolhas cardíacas, como é que são os sons normais, quando eu examinar o animal que ele possa ter algum problema arrítmico, quando ele possa estar com algum problema na frequência, no seu batimento, né, na sua contração, a gente não vai conseguir identificar. Por isso que desde agora a gente tem que aprender bastante o quanto é o fisiológico natural, tá? Possui células ramificadas e com um núcleo central, e também possui estriações transversais, como o nome diz, músculo estriado, e é do coração cardíaco ou miocárdio. E então chegamos ao músculo estriado esquelético, pessoal, a porção ativa do aparelho locomotor, ou seja, é através, né, dos músculos estriados esqueléticos que vão ocorrer as movimentações, tá? Que vai juntamente com os ossos e as articulações, né, vão formar o movimento, tá certo, pessoal? Então isso aqui está sob a ação do sistema nervoso voluntário, tá? Isso aqui o animal ele precisa mandar a informação, eu tenho que correr, eu tenho que andar, eu tenho que pegar alguma coisa para movimentar. Então agora nesse momento vocês estão vendo, eu estou aqui movimentando meu braço, mas eu estou fazendo isso conscientemente, porque eu quero. Eu estou fazendo um movimento de contração do bíceps e relaxamento, né? Contração do tríceps e relaxamento, mas isso eu estou querendo, é voluntariamente, tá certo, pessoal? Agora, diferente do músculo liso, que está ali nas minhas vísceras, ele está sendo ativado, ele está se contraindo, ele está relaxando, ele está fazendo as suas funções sem eu estar precisando pensar nisso. Da mesma forma o coração, ele é involuntário, mas o músculo estriado, o meu coração está batendo aqui normalmente, involuntariamente. Isso acontece com os animais, com os seres humanos, diferente do músculo estriado esquelético, que ele precisa de uma voluntariedade, de uma vontade, de uma consciência, né? de uma ciência. O animal ele tem que estar ciente que ele quer fazer aquela ação, tá? Então ele é composto por fibras longas e cilíndricas, plurinucleadas, diferente do que a gente já viu no músculo liso e no músculo estriado cardíaco, então que são possuem um único núcleo, né? Aqui são plurinucleadas e possui estriação transversal. Então a gente observa aqui é o músculo estriado esquelético, a gente vai ver essas estriações. Então isso dá a característica do músculo estriado esquelético. Então, sobre a organização muscular esquelética, a gente tem que falar das funções também dos envoltórios de tecido conjuntivo, aqueles que a gente vem falando aqui, né, desde o micro para o macro. Então, funções desses envoltórios são pontos de apoio para a ação das fibras musculares, vão permitir livre deslizamento entre as fibras, tá? Vão evitar o atrito, tá certo, pessoal? Atua também como uma via de acesso para nervos e vasos. Na extremidade vão dar origem aos tendões e ao aponeurose, pelos quais os músculos vão se fixar.
Então é muito importante, né, as funções desses envoltórios de tecido conjuntivo, eles não estão lá só para recobrir e proteger, mas eles também fazem essas funções de ligação, de inserção, né, permite esse deslizamento entre as fibras. Então ele auxilia na movimentação também, na sua contratilidade, na sua função normal do músculo. Tendão e aponeuroses, então, são estruturas que vão transmitir a força do músculo, são formadas por tecido conjuntivo, têm aspectos brancos e brilhantes, né, e são mais resistentes que o ventre muscular, ou seja, o ventre muscular é a formação dos feixes musculares, né, que vão dar o músculo propriamente dito, aquela massa maior, volumosa do músculo, né, mas em volta dele tem essa estrutura aí, tanto de tendão quanto de aponeurose, né, que vai estar revestindo, né, para fazer essa proteção também, essa inserção, essa origem, vão promover isso. Então a gente vê essas diferenças nos próximos slides. Então tendão, pessoal, como a gente vê na imagem aí, ó, tendão, eles são cilíndricos, tá? Então você observa aí, ó, branco, brilhante, cilíndrico, e é característico dos membros. Então quando a gente vê o tendão ali, é características nos membros, tá? Já as aponeuroses, elas são planas e são características do tronco. Então, como a faixa está mostrando aí, ó, a seta azul está mostrando, a aponeurose é uma faixa de tecido conjuntivo maior, que ela está mais de característica no tronco, e elas são planas. E uma estrutura que também muitas das vezes nos confunde, né, a gente acaba confundindo seu local de origem e inserção, são os ligamentos, tá? A gente acabou de ver tendão e aponeurose. Então a aponeurose é uma faixa de tecido plana, está mais na cavidade torácico abdominal ali, né, na região tóraco abdominal ali, mas essa região onde os músculos lisos de forma plana. E os tendões a gente observa nos membros, e lembrar que tendão vai ligar músculo a osso, tá? Agora nos casos dos ligamentos, como a gente observa aqui na imagem, o ligamento também é uma faixa de tecido conjuntivo fibroso, tá, esbranquiçado, devido a essa presença de colágeno, essas fibras que ele tem aqui. Mas a função não é de ligar músculo a osso. Ligamento liga osso a osso, tá? Pode ser um osso a outro, ou então até vários ossos, tá? Dois ou mais ossos juntos, como a gente observa na articulação do joelho, né? Enfim, outros exemplos aí também que tem dessa forma. Então, para que existe o ligamento? Para estabilizar e proteger as articulações do corpo, tá certo, pessoal? Então é muito importante que a gente entenda essa parte dessas inserções aqui, para quando para a gente saber se está funcionando corretamente, tem que saber também qual que é a estrutura, se é um tendão, se é um ligamento, tá ok? E quanto à função muscular propriamente dita, pessoal, os diferentes tipos de músculos também vão ter diversas funções. Como a gente observa, os músculos extensores vão ter as funções de estenderem, tá? Os músculos flexores de flexionarem. Os músculos abdutores, eles vão realizar o movimento de dentro para fora, o movimento de abdução, tá certo? Já esses são os músculos mais externos dos membros, porque eles vão fazer esse movimento de dentro para fora, tá ok? Os adutores são os músculos que vão fazer o movimento de fora para dentro, ou seja, o movimento de adução, tá ok? Esses são os músculos mais internos, tá? Temos também os músculos orbiculares, né? Músculo tanto orbicular do olho e da boca, que vão circundar os órgãos e estruturas, tá certo? E temos também o esfíncter, né? Como exemplo é o esfíncter anal, tem a função de contração para o fechamento e relaxamento para a abertura, né? Para quando o animal precisar fazer a defecação, ok? Então, a gente entendendo isso aqui, cada funcionalidade desses músculos, a gente vai saber se ele está fisiológico ou não. Lembra? Então, por que é importante aliar a anatomia com a fisiologia? Porque se eu não souber qual é a estrutura, qual é a função dela, eu não sei se está correto ou não, se o animal ele está fisiológico ou não. E dependendo disso, a gente vai saber se ele teve alguma lesão numa estrutura muscular ou não. Para entendermos os princípios da ação muscular, temos que observar bem essa imagem aqui que eu estou mostrando para você, para a gente entender o quanto a anatomia e a fisiologia vão estar atuando junto, tá certo, pessoal? Então a gente observa aqui que os músculos eles vão ter sempre ali uma origem, tá?
que é o ponto de aderência do músculo que permanece parado durante o movimento. Então nessa imagem a gente vê aqui na parte mais de cima, assim, onde está escrito origem, é onde origina esse músculo, tá? Depois ele vai ter o seu ponto de inserção lá embaixo, tá? O músculo inserido aqui nessa região mais distal. Então é o local de inserção, é o ponto onde o músculo vai causar o movimento, ou seja, de contração. Ele vai puxar aquela determinada estrutura, né? Seja no membro torácico, o antebraço, seja no membro pélvico, a parte da perna ali, né? Dessa região de fíbula, de tíbia, enfim. Aonde, só exemplos, tá? Desses membros maiores, para a gente visualizar como aqui na imagem. Então você vê ali o local onde ele vai fazer. Se ele estiver contraindo, ele vai puxar para perto do corpo. Se ele estiver relaxando, ele vai estender, né? Ou ele vai colocar mais distante. Me lembrando que vão ter músculos que vão estar simultaneamente, alguns contraindo e outros relaxando, como a gente vai ver no próximo slide, que tem músculos de ações diferentes no mesmo movimento. Enfim, e tem a ação, que é o movimento realizado quando ocorre a contração. Então a ação está ocorrendo aqui no meio. Qual é a ação? Movimentou a contração, ele puxou esse determinado membro para próximo do corpo, ou ele estendeu e foi para longe do corpo. Então a ação, dependendo de como ocorre essa ação, a gente vai ver no próximo slide, ela pode ter determinados movimentos diferentes devido a essa ação. Então os movimentos, as ações musculares, elas vão ser relacionadas também com esse tipo de músculo. Os músculos agonistas são aqueles que realizam o movimento. Então todos em prol do mesmo movimento, aquele movimento voluntário ou quer que seja involuntário também, mas é só um movimento só, então de forma agonista fazendo esse movimento. Já os músculos de ações antagonistas, que são aqueles que se opõem aos agonistas, ou seja, enquanto o bíceps está contraindo, o tríceps está relaxando. Mas eles são importantes porque no mesmo movimento, né, que eu estou fazendo aqui do membro torácico, né, do braço, a gente vai observar que precisa de ter essa ação agonista e antagonista no mesmo movimento para moderar e tornar mais harmônico esse movimento, tá certo? Existem os músculos também de ação sinérgica, né, os sinergistas, que vão eliminar efeitos indesejáveis modificando a ação dos agonistas, mas essa modificação é só para melhorar também a performance, tá certo, pessoal? E temos também os músculos fixadores, que é aqueles que vão dar estabilidade. Então tem alguns músculos que eles vão ficar extremamente contraídos, extremamente mais parados para ter estabilização no movimento. E isso é muito importante para que o animal se mantenha naquela questão que a gente falou, de sua forma, da estrutura, da conformação do corpo do animal, tá certo? E para entendermos como ocorre a ativação dos músculos, eu trago essa imagem para vocês aqui, para que vocês vejam que, como a gente já viu, tanto os músculos lisos, né, o músculo liso, quanto o estriado cardíaco, quanto o esquelético, eles vão precisar estar sempre sob controle do sistema nervoso. Músculo liso e músculo estriado cardíaco, ele tem esse controle involuntário, tá? Sistema nervoso autônomo. Já os músculos estriado esquelético, ele tem a movimentação pelo sistema nervoso voluntário, tá? Então ele é ativado voluntariamente, tá certo, pessoal? Então cada músculo, pessoal, vai possuir seu nervo motor, como a gente está vendo aqui, ó, saindo lá do sistema nervoso, nervo motor, né, neurônio motor ali, vai se dividir em muitos ramos para poder controlar todas as células dos músculos. Então você vê que cada raminho vai chegar em uma célula muscular, tá? E quando esse ramo chega numa determinada célula muscular, é chamada de junção neuromuscular, como a gente está vendo aqui na imagem, ó, neuromuscular junction, tá? Não babem no meu inglês não, tá? Então neuromuscular junction, né? Junção neuromuscular, certo? Então cada junção neuromuscular dessa que vão estar responsáveis para fazer essa ativação da musculatura, tá bom? Então e quando chega nessa junção neuromuscular, nessa região, nesse quadradinho ali, onde está sendo observado aqui, é chamado de placa motora. Então é um local mais especializado, é um local onde tem a junção do nervo com o músculo. Então na junção neuromuscular tem ali junto a placa motora, que é onde vai realizar o impulso nervoso, vai passar para essa placa motora e transmitir esses impulsos às células musculares, onde vai determinar
o movimento dos músculos, que é o que? A contração, tá? Então é muito importante que haja toda essa estimulação aqui para ter a contração muscular. Nessa imagem mais aproximada, a gente observa então a placa motora, né? Aquele quadradinho que estava no slide anterior, aqui é a placa motora, onde tem a junção do neurônio motor, né? Do nervo ali, onde vai fazer a parte da transmissão do impulso nervoso até a miofibrila, né? Que é na junção neuromuscular. E aqui onde vai ser passados também os componentes, né? Que a gente vai ver no próximo slide, que eu vou falar para vocês sobre como ocorre essa estimulação para que ocorra tanto a contração, que aqui embaixo também já temos nas fibras musculares e a junção nas miofibrilas da actina e miosina, que são as proteínas de contratilidade, e aí para que ocorra essa contratilidade que precisa ser liberada aqui, que são cálcio, magnésio, estimulação dos túbulos T, enfim, tudo isso aqui é muito importante para que ocorra. Então essa aqui é a imagem da placa motora, onde vai ter essa sinapse, essa transmissão nervosa aqui, esses impulsos nervosos, tá? Onde vai estar ocorrendo na junção neuromuscular, do nervo para a fibra muscular, e essa junção é chamada também de placa motora, tá ok? Essa imagem aqui é a continuação da imagem anterior, então aquela parte que a gente veio mais embaixo ali, onde estava aqueles filamentos, são os filamentos de actina e miosina, como a gente vê aqui nessa outra imagem, na parte mais de cima. O músculo relaxado, então você vê que elas estão distantes, né? A miosina ali no meio e a actina mais lateralmente. E quando ocorrer a contração, o músculo estiver contraído, elas vão se aproximar, tá certo? Elas vão se aproximar, elas vão se ligar. Então precisa dessa ligação. Então como ocorre esse mecanismo de contração, essa fisiologia da contração muscular? Quando tem lá, partindo desde o princípio, o mecanismo do estímulo do nervoso na fibra muscular, vai vir pelo neurônio motor, né? Vai vir ali por meio desse nervo, ele vai estar trazendo essa informação, essa estimulação, tá certo? Principalmente aqui nos músculos estriados esqueléticos, aqui como exemplo. O que vai estar ocorrendo? Vai estar tendo esse estímulo nervoso na fibra muscular, que vai chegar na junção neuromuscular, onde tem também a placa motora, tá certo? Então vai se abrir o retículo sarcoplasmático e o sistema T vai liberar íons de cálcio e magnésio para o sarcoplasma, e nisso aqui vai ajudar a ter essa movimentação para que ocorra a contração, e essa movimentação é a junção ali da actina e miosina, tá certo, pessoal? Então por que eu estou falando também desses minerais aqui que são muito importantes, desses nutrientes aqui relacionados, o cálcio e o magnésio? Porque o cálcio, principalmente, ele está totalmente relacionado ao metabolismo da contração muscular. Em tudo precisa de cálcio, tá? Liberação dos íons de cálcio para que ocorra essa contração muscular. Então, um exemplo clássico aqui que eu posso trazer para vocês: uma vaca com hipocalcemia, com baixa de cálcio na sua corrente sanguínea, ela não vai conseguir fazer os movimentos de caminhada nem nada, ela chega até a prostrar, a ficar em decúbito, a cair. Tá certo? Um animal subnutrido, que ele também pode levar a uma hipocalcemia, ele não vai ter os processos digestivos corretos, porque não vai ter como ter a contratilidade gastrointestinal correta. Então tudo isso é importante lembrar. Eu estou trazendo a fisiologia aplicada para vocês, tá bom? Então quando tem-se esse movimento de contração, essa liberação desses íons aqui importantes para que ocorra a contração e a junção da actina e miosina, a miosina ela vai também adquirir energia, tá? Ela vai ter uma propriedade ATPase que vai transformar esse ATP em energia para que ocorra essa movimentação, e essa energia liberada vai provocar esse deslizamento, como a gente viu, a actina aqui pretinho, ela vai se deslizar, tá? Entre os filamentos da miosina, e aí isso caracteriza o encurtamento das miofibrilas, e quando tem o encurtamento é o chamado, conhecido como contração. Então você vê que ela estava distante, elas estavam alongadas, relaxadas, tá? Músculo relaxado, olha aqui na imagem, elas distantes. Mas quando ela se encurta, quando ela se contrai, quando elas se puxam uma para cima da outra, né? Então esse é o movimento de contração. Então precisa desse estímulo nervoso, da liberação desses íons, desse impulso nervoso, da junção neuromuscular, tá certo, pessoal? Ocorrendo na placa motora para que essas proteínas contráteis, principalmente a actina e miosina, elas se encurtam e façam um movimento de contração muscular. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fisiologia muscular. Espero que vocês tenham entendido,
tá? Qualquer dúvida podem falar comigo e encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.